Rede Facebook de TV, a maior rede de televisão da web. Formada pela Rede Brasil TV Facebook, Rede Evangélica de TV, TV Nova Tupi, TV Pirituba, TV Orcante, TV Samba Brasil, TV New York, TV Facebook de São Paulo, TV Monumento da Fé, TV Óbidos de Belém, TV Facebook do Paraná, TV Santana do Ipanema Alagoas, TV Orkut Bahia, TV Orkut Rio de Janeiro e demais afiliadas. O telespectador está sintonizado na rede Facebook de TV. Obrigado pela sua audiência. Aqui você, telespectador, faz o show. Boa noite, Brasil. No ar, mais uma vez, programa Edinho Show, pela rede TV Facebook. Mais uma vez eu agradeço a vocês por estar nos prestigiando, nos assistindo aqui. Hoje a nossa entrevista vai ser muito interessante, nós vamos falar um pouco de sustentabilidade na parte hídrica. O que seria isso, né? A falta de água que nós tivemos aqui na região de São Paulo, da Grande São Paulo. Tivemos também em outros estados, aí no Nordeste, em Minas. E o convidado de hoje é o engenheiro civil Ajan Marques de Oliveira. Ele foi superintendente do SEMASA de Santo André. O que é o SEMASA? É o Serviço de Saneamento da cidade, né? Aqui em São Paulo é a Sabesp. E o SEMASA de Santo André, como é uma autarquia, é uma parte privada e uma parte da prefeitura, ela compra a água da Sabesp de São Paulo e revende essa água para o munícipe de Santo André. Então nós vamos falar sobre esse assunto que nós acabamos sofrendo aí o ano passado, porque as autoridades nunca acreditaram que a falta de água um dia ia acontecer, ninguém fez investimento nessa área aí, e nós sofremos, eu pelo menos que sou de Santo André, sofri com a falta de água, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto aí. É evidente que agora as pessoas que estão nos assistindo podem ficar tranquilas que o governo está correndo atrás do prejuízo. É muito mais difícil correr atrás do que fazer as coisas previamente como deveria ser feito, né? Então, vamos lá, abra a imagem aí, vamos mostrar o nosso convidado. Aí, o Ajan. Ajan, boa noite. Boa noite, Edinho. Boa noite, senhores internautas do programa Edinho Show. É uma satisfação estar com vocês aqui no dia de hoje. Eu que agradeço, Ajan, você ter vindo aqui e abrindo aí um espacinho na sua agenda, né, para poder estar aqui batendo papo com a gente. E como eu falei para você, o programa é interativo. Você que está nos vendo aí pelo computador, do lado direito, você tem um chat lá para você conversar. Basta você colocar a sua mensagem ali, o seu nome, a cidade da onde você está escrevendo a mensagem, que eu vou estar falando para você aqui, tá? O Ajan vai estar respondendo, se você quiser elogiar, se você quiser fazer alguma crítica, basta você escrever aqui, no chat com X aqui, tá? Aí você clica do lado do chat, tem aqui um retângulo, né? Com um desenho que significa um Enter, igual você tem no computador. Então você escreve ali dentro do chat e aperta o Enter e a mensagem ela virá para nós aqui. Eu vou escrever alguma coisa aqui, eu vou escrever aqui, ó, boa noite, e aperto o Enter. Olha lá, apareceu lá. Ele me intitulou aí de Honey Deep, é um cachorrinho. Então eu posso, se eu quiser, mudar essa figura aí, colocar uma outra figura aí e tá mandando a mensagem para nós aqui, ao vivo. Mais uma vez, sempre lembrando que o nosso programa é ao vivo, é interativo mesmo. Salvo algumas exceções, né, quando a gente não é pego pelo trânsito, pela chuva, ou às vezes eu tenho algum compromisso e não posso vir fazer o programa ao vivo, então a gente põe alguma representação aí, né? Então vamos lá, Jan. Conta um pouquinho da sua história. Você é de Santo André, onde você nasceu, né? Você é formado pela Universidade Mackenzie. Então vamos lá. Bom, eu nasci no Vale do Paraíba. Eu sou de uma cidadezinha chamada Piquete, próximo de Aparecida do Norte, Lorena e tal. Mas eu já resido em Santo André há mais de 50 anos. Então, eu diria aí que quase que 80% a 90% da minha vida eu moro em Santo André, me sinto andreense também. Bom, eu me formei em engenharia civil no Mackenzie e, por conta do nosso destino, eu acabei me especializando na área de saneamento básico, água e esgoto,
e também na área de tratamento de resíduos sólidos, que é o nosso lixo, né, na parte de aterros sanitários, na parte de usinas de reciclagem e até usina de compostagem. Atualmente, faço alguma consultoria esporádica para me manter atualizado, mas eu estou no comércio varejista, sou um dos franqueados Boticário. Ah, muito bem. Depois nós vamos falar sobre isso também. Mas então, como eu estava dizendo para o internauta aí, a dificuldade que nós tivemos no ano passado, aí, 2015, com relação à falta de água, né? Por que faltou água? Não foi só culpa do tempo, né? Porque choveu pouco, mas sim porque não foi feito nenhum investimento para haver uma ampliação prévia desses reservatórios de água, porque a população está crescendo, seja porque está nascendo mais gente, ou porque pessoas vêm de outro estado, de outras cidades, para residir na cidade de São Paulo, ou na Grande São Paulo, né, que são 11 municípios aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, sendo que você, como trabalhou no Semasa, tinha um trabalho muito bom lá para Santo André, né? Bom, o que ocorre no nosso país, no nosso estado, na nossa região, muitas vezes é ausência de planejamento. Às vezes, determinadas obras que, no curto prazo, podem até parecer um pouco maior, ou eventualmente, essa obra é faraônica, mas a gente tem que andar na frente. Hoje, o que nós estamos fazendo é recuperar o prejuízo de uma inércia, de uma maneira geral. Não é só na parte hídrica, na parte energética eu acredito que é tão grave ou talvez pior. Então, vocês têm visto aí a necessidade de termos energia elétrica comprada de usinas termoelétricas e o custo final é muito alto. Tudo porque também falta planejamento. No caso específico aqui da nossa região, há um crescimento demográfico e a gente tem que acompanhar isso, tem que acompanhar o consumo, tem que prever se a curva de crescimento populacional está aumentando, tem que perceber se a reposição de água está ocorrendo normalmente e tomar as necessárias medidas no sentido de aumentar a capacidade de reservação ou até, como está se fazendo hoje, buscar água em pontos mais longes. Bom, no caso de Santo André, eu fui superintendente e quando saí, eu praticamente tripliquei a capacidade de reservação na cidade. O que significa isso? Significa a construção de mais reservatórios e preparar captações futuras. Nós planejamos uma estação de tratamento de água para Santo André com água vinda da Billings e, infelizmente, não foi dado andamento. E também uma coisa que ainda hoje é raro, mas que naquela ocasião, já faz alguns anos, eu coloquei em licitação e iniciei as obras, foi a famosa água de reuso. Nós iríamos tratar uma parte do esgoto doméstico da cidade de Santo André e, com isso, obtermos não só a solução do problema do tratamento do esgoto, mas também a obtenção da água de reuso, que muita gente disseram que não havia viabilidade econômica. Eu digo o seguinte, se ela fosse de graça e preservasse o meio ambiente, no meu ponto de vista, já estava pago. Mas, vejam, senhores, quantos desperdício de água existe hoje, tipo, lavando rua, regando áreas verdes, mesmo em alguns processos de algumas empresas que ainda não têm área de reuso. Você imagine isso a nível de Grande São Paulo, quantos milhões de litros nós estaríamos, de metros cúbicos, estaríamos reduzindo. No Japão, eu tive uma visita a Tóquio há alguns tempos atrás, e lá tem hotéis que você tem, hotéis, casas, etc., você tem disponível água potável e água de reuso, para vaso sanitário, para uma série de atividades, lavar roupa, etc. e tal. E aqui no nosso país isso ainda
não vou dizer que é um tabu, mas ele é raro. A Sabesp já tem alguma coisa, mas acredito que pouco pela dimensão do nosso Estado. E naquela ocasião, essa obra de reuso começou a ser construída e a administração pública que nos sucedeu entendeu que era uma visão por demais visionário. Tá? Era uma obra que demoraria 2, 3 anos para ser feita, concluída, e teríamos, com certeza, economizados muito na parte do meio ambiente, e só isto eu acho que paga tudo. É uma pergunta que eu faço. Quanto custa a saúde pública? Se o senhor puder preservar uma vida, se você puder evitar uma doença, uma baixa no trabalho, dá para mensurar isso financeiramente? Saúde pública não tem preço. Muito bem. Eu já tenho algumas perguntas aqui, Jean. Vamos lá. A Bernadette, lá de Santo André, ela está perguntando assim, por que o governo não aproveita a água da chuva, que é exatamente isso que você falou. Bernadette, a água de reuso, como ele falou, você tem duas formas. Ou você pega o esgoto e trata ele, né? Ou você pega a água da chuva. Então, por exemplo, perto da minha casa, eu moro no centro de Santo André, há um posto de gasolina muito grande lá, e ele tem aquele telhado em cima onde ficam as bombas, né? Para dar um conforto ao usuário. Então o usuário chega no posto para abastecer, ele para sobre aquela cobertura, esteja fazendo sol ou chovendo, ele está protegido. Bem, o que foi que o dono do posto pensou? Poxa, isso aqui é uma área muito grande, fez como se fosse uma piscina. Então quando chove, enche aquilo lá de água em cima, desce por uma tubulação e vai num reservatório. Para que ele usava essa água aí? Para lavar o posto, o chão, né? E para lavar carro de pessoas que vinham lá, além de abastecer, deixavam o carro para lavar. Então ele usava essa água. O que aconteceu? O Semasa foi lá, multou e obrigou ele a tirar esse sistema de lá. E isso que estou falando de coisa já bem antiga, de 15 a 16, 17 anos atrás. O posto está lá, o sistema está lá, basta ele ter autorização, ele põe aquilo para funcionar novamente. Isso é um exemplo que todos nós, com o advento da falta de água do ano passado, né, começaram até a ensinar na televisão como se fazia uma cisterna, né? Então você pegava da sua calha de chuva, da sua casa ou do seu prédio, ou do seu comércio, puxava uma tubulação até o quintal ou até uma área que você pudesse colocar alguns depósitos, até caixa d'água mesmo, para quando chovesse a água ficasse depositada lá. E aí essa água fosse reusada para descarga no banheiro, até para lavar a mão, para jogar no jardim, lavar a calçada. Então você veja, é um contraponto, né? As pessoas falarem a respeito disso. Se todo mundo já tivesse uma cisterna, que é o nome que dá para isso daí, em casa, ninguém tinha ficado sem água. E aí entra outra coisa que a gente tem que falar, né, Jean, que é o problema da dengue. O problema de você armazenar água é que ela tem que estar bem acondicionada, bem fechada, para que não haja nenhum buraquinho ali que o mosquito possa entrar, porque ele adora a água parada, né, e limpa, e ele vai botar o ovinho lá e vai trazer outros problemas. Então você tem que fazer o quê? Instruir a população. Vamos reservar água? Sim. Poder reservar a água da chuva, acondicionar ela, é ótimo. Mas vamos tomar cuidado também para não criar um criadouro de mosquito da dengue, do chikungunya e da zika, e sabe lá do mais o que esse mosquito aí pode transmitir, né? Então a gente tem que fazer isso, falar e alertar as pessoas a respeito disso. E dou a dica, se você tem condição de fazer a cisterna, que ela não vai ficar tão cara assim, você faça, porque com certeza nós teremos mais problemas de falta de água, sim, né? Agora vou partir aqui para as perguntas dos internautas, né? Eu já tenho algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Bom, o assunto de maior destaque na cidade de Santo André é a dívida do Semasa, que é uma autarquia, né? Eu expliquei aqui a autarquia porque ela não é nenhuma empresa privada e nenhuma empresa do governo, é meio a meio, né? Ou quase meio a meio. Os valores ultrapassam a absurda cifra de 2, bilhões de reais. Quer dizer, o Semasa comprou esses 2,5 bilhões de reais de água
da Sabesp e revendeu essa mesma água para os munícipes. Evidente que entre a compra e a venda, como qualquer comércio, existe um lucro, uma margem que se coloca do valor que foi pago pela mercadoria, pelo serviço, ou no caso aí pela água, e o valor que ela é vendida. Ou seja, há um lucro ali, está comprando por X e vendendo por X mais alguma coisa, correto? Pois bem, como que está devendo para a Sabesp se os munícipes pagaram as suas contas? Não é 100% que paga, tem gente que às vezes tem algum problema financeiro, acaba por não pagar em algum tempo, só que quando não paga por 2 meses, eles cortam a água. Eles vão lá na sua casa, desligam um registro que tem na rua e não entra mais água na sua casa. Então você vai ser penalizado porque não pagou a conta. Então vamos desconsiderar essa porcentagem mínima aí dos que não pagam, seja por qual motivo for, mais os vazamentos, mais aqueles que fizeram o famoso gato, porque existe o gato elétrico, existe o gato da net, existe o gato do telefone e existe o gato da água também, tá certo? Então vamos desconsiderar também essa porcentagem. Como que o Semasa recebeu esse dinheiro já com lucro e não pagou a Sabesp? Então a pergunta é essa daí. Bem, isso é um problema que merece uma consideração maior. O que ocorre? São diversos motivos pelo qual o Semasa não vem pagando a Sabesp. Obviamente, você tem aí um parâmetro, a receita tem que ser maior que a despesa. Se a receita for maior que a despesa, você vai poder honrar as suas dívidas. Assim, na nossa casa, se você gastar mais do que o seu salário, você não vai poder honrar suas dívidas, certo? Não adianta você chegar e pedir para o seu patrão um aumento porque você gastou mais que o seu salário. E nem adianta aumentar imposto para pagar dívida que nós, munícipes, nós, cidadãos, não fizemos. Fica muito cômodo. Se o patrão toda vez aumentar o seu salário por conta que você gastou mais do que podia, ficaria fácil para você. No caso dos governos estaduais, municipais e principalmente federal, a solução encontrada não é reduzir dívida, é aumentar a receita, prejudicando os consumidores. No caso de Santo André, falta mais planejamento, mais atividade. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu não tenho o número exato hoje, mas para cada 100 litros de água que a Sabesp envia para Santo André, 40 litros, mais ou menos, eu não tenho o número exato, é perda d'água. Com os 60, você tem que pagar os 100. Ou seja, você tem que pagar integralmente a Sabesp, tá? E a tarifa fica mais cara para cobrir a perda de 40. Ou seja, todos nós estamos pagando por 40% de tarifas de água perdida, certo? Onerando o bolso do munícipe. Por quê? Porque perde água, tem ligações clandestinas, se não houve renovação de redes de águas, que tem que ser renovada periodicamente, sistemas de reservação adequado para que não haja aquela famosa bolha de ar que aumenta, que faz os hidrômetros rodarem. Tudo isso gera custos. No caso específico do Semasa, além deste problema, o Semasa absorveu alguns serviços interessantes e importantes, como água pluvial, ou seja, o destino das águas pluviais são captadas pelo município e encaminhada para os córregos. Também a coleta de lixo, limpeza pública, etc. e tal, o meio ambiente, tudo isso é muito importante. Só que, para absorver serviço, você tem que fazer um orçamento adequado, planejar a sua despesa e
aí sim efetuar as atividades. No caso de Santo André, não se preocupou em reduzir custos, se preocupou em repassar serviços importantes, mas esquecendo que esse serviço custa, de tal forma que, se nós não resolvermos esse problema, em pouquíssimo tempo nós vamos perder a nossa autarquia, que para o município de Santo André é muito importante. Por que eu digo isso? Vai chegar numa situação insustentável, como aconteceu em Diadema, como aconteceu em São Bernardo, como aconteceu em Mauá, em que a Sabesp encampou o serviço por conta da dívida impagável que a autarquia municipal possuía. Nós estamos indo a passos largos por uma situação dessa. Qual a desvantagem? Hoje, o Serviço Municipal de Santo André, o SEMASA, está próximo de todos nós. Os senhores têm aonde reclamar, muitas vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso, mas os senhores têm aonde reclamar. O senhor quer ter uma conta que o senhor quer reclamar, um vazamento de esgoto, ausência de água, você tem. No caso da Sabesp, a sede delas não fica aqui em Santo André, fica em São Paulo. O senhor vai ser o número. Olha, ligue para o telefone X e deixe a sua reclamação. Se o senhor não for bem atendido, etc. e tal, o senhor não tem mais com ninguém vai falar. Tá certo? As decisões em Santo André devem ser, numa boa administração, rápidas. Para isso é que se cria uma autarquia. Numa Sabesp que é estadual, querendo ou não queremos, nós temos a morosidade de uma grande órgão público, como é a Sabesp. No nosso caso, nós temos uma Sabesp miniatura, muito mais fácil de administrar, muito mais ágil e muito mais próxima de todos nós, inclusive fiscalizando. Tá? Na Sabesp, o senhor vai dizer que precisa trocar uma rede de água, precisa consertar um esgoto, e na sua reclamação, se atendida, ótimo, se não for, nem resposta o senhor terá. Então, eu vejo que essa dívida está indo para um limite impagável, já está maior do que a receita de um ano do SEMASA, certo? E vai chegar uma hora que nós teremos que entregar de mão beijada o nosso serviço, ou para terceiros, ou para a Sabesp, que eu acho totalmente desinteressante para o munícipe de Santo André. Então, eu vejo com preocupação essa dívida. Muito bem, Ajan. Aqui já temos mais perguntas. Então, você veja como é importante a gente ter informação. Como eu falei para você aqui, a gente, uma pessoa leiga, né, no conhecimento do como que funciona uma prefeitura, né, por que a gente paga X, Y coisa, ninguém, acho que a maioria das pessoas nunca pegou a conta de água para ver lá os valores, quantos metros cúbicos de água você pagou, esgoto, você tem que pagar. O que é o esgoto? É a água que sai. Ele cobra a mesma coisa, o mesmo valor da água que entra na sua casa e cobra o esgoto, que é a mesma água que sai. Então ele cobra duas vezes. E em cima disso você paga ICMS, você paga um monte de impostos, né? Que a meu ver não deveriam ter sido cobrados ali, mas são cobrados também. E lógico que o valor do metro cúbico, né? O metro cúbico de água é mais ou menos 1.000 litros de água, não é isso? Um metro cúbico. Então, você paga um valor, já está embutido ali um lucro com esta perda que o Ajan falou, de 40%, que é bastante, é quase a metade. Então, quase a metade da água que eles compram da Sabesp, ela é perdida no sistema, por vazamento, por ligações clandestinas, que a gente sabe que tem em muitos lugares, inclusive casas de pessoas que não precisariam estar fazendo isso, roubando a água, mas fazem, né? E os fiscais deveriam ir lá e multar e tirar esse gato, né? Essa ligação clandestina daquela casa, e não tiram porque alguém paga propina. Quer dizer, a corrupção nesse país vai muito além daquela que a gente vê lá na televisão a respeito do Lula, da Dilma, né? Ela está enraizada, muito enraizada em tudo. Então nós precisamos aprender a dizer não.
Não aceito isso. Denuncie. Fale com o seu vizinho. Se juntem, façam força. Porque uma pessoa sozinha não resolve nada. Porque não adianta a pessoa ter boa intenção, querer ser político, entrar para ser um vereador, o prefeito, o governador, até o presidente da república. Se a poluição vem lá de baixo, desde a base da pirâmide. Quem está lá em cima não consegue resolver e cansa de tentar fazer isso. E como dizia o Jânio Quadros, né, as forças ocultas são muito poderosas. Então, nós temos que começar, desde agora, criando nossos filhos, dando educação para eles, não só de falar muito obrigado, dá licença e faz favor, respeitar o professor na escola, porque assim ele vai poder respeitar o patrão dele quando ele for trabalhar, quando ele tiver um emprego, e respeitar o pai e a mãe dentro de casa, respeitar o vizinho, o seu semelhante, respeitar o outro que está no trânsito, o pedestre, o ciclista, o motociclista, e assim por consequência. Porque se nós deixarmos as coisas do jeito que estão, onde é que nós vamos parar? Daqui a pouco nós vamos voltar à era lá dos homens da caverna. Todos nós vamos estar armados, não precisa ser de arma de fogo, pode ser com uma faca, um pedaço de pau. Ou até, como já vi várias vezes, pessoas descendo do carro com a chave de roda na mão. E vamos começar a se matar, sendo que a briga não tem que ser nossa, né? Nós temos que brigar com essa força maior que nos induz a aceitar toda essa sujeira aí, né? Vamos lá. Vamos fazer mais uma pergunta aqui para o Ajan. O Ajan, quem mandou essa pergunta aqui foi o Edgar Brandão de Santo André. Obrigado, Edgar, por você ter mandado pergunta aqui para nós e estar prestigiando o nosso programa. Lógico, o Edgar é um amigo, conhece um pouco, né? Então ele diz assim: quando você foi superintendente da autarquia Semasa, e ao sair em 1996, ou seja, 20 anos atrás, né? Deixou uma